Sabia que a sua autoestima não tem nada a ver com a sua aparência física? Bom, até tem a ver, mas ela não está diretamente relacionada. Ou seja, a sua aparência física, você se achar bonita, você se achar linda, está relacionada à sua autoestima. Mas a sua autoestima não está relacionada a você se achar linda. Ficou meio complicado, né? Bom, vou te dar um exemplo aqui. Quantas mulheres lindas você já viu que tinham autoestima completamente comprometida? Ou seja, se colocavam em situações horríveis, se submetiam a relacionamentos que não eram legais. Ou seja, aí já fica muito claro pra gente entender. A aparência física não faz com que uma pessoa tenha a sua autoestima boa, alta, fortalecida. Mas então, afinal de contas, o que é uma boa autoestima? Ela está relacionada com o quê? Bom, uma boa autoestima, você vai perceber que são aquelas pessoas que só se colocam em situações que são positivas para elas. São aquelas pessoas que sabem dizer não, que sabem impor os seus limites. São aquelas pessoas que não querem agradar o tempo todo. São as pessoas que têm coragem de desagradar. Ou seja, a autoestima, ela está relacionada à forma como você se trata, aonde você se coloca e como você permite que as pessoas vão te tratarem. Pois é, eu tenho certeza que assim já fica mais claro pra você. Você já começa a pensar, realmente, eu já vi pessoas muito bonitas se submetendo a coisas horríveis, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso fortalece tanto aquela visão da nossa sociedade de que autoestima é igual à aparência física. E isso tem um porquê. A gente vive numa sociedade onde a indústria de cosméticos lucra muito, onde a indústria de cirurgia plástica lucra muito. E se eles disserem pra você que a sua aparência física não tem nada a ver com a sua autoestima, eles vão estar perdendo muito dinheiro. Ou seja, não é interessante pra eles que você descubra que você se sentir bonita de verdade começa com um processo interior e, consequentemente, a hora que você se olhar no espelho, você vai se achar bonita. Tá, mas aonde começou toda essa questão da sua autoestima não estar fortalecida? E por que eu não consigo fortalecer a minha autoestima? Bom, a sua autoestima, ela é uma consequência da qualidade dos seus pensamentos. Então, se você tem pensamentos negativos a seu respeito a maior parte do tempo, qual é a visão que você tem de você mesmo? É uma visão negativa. Não tem como você ter somente pensamentos negativos a seu respeito, você chegar no espelho, olhar pra você e falar, uau, como eu amo essa pessoa. Não, isso não é possível. Tudo que você externaliza está diretamente relacionado ao que você pensa. E de onde começaram esses pensamentos tão ruins? Bom, geralmente isso começa lá na nossa infância. Os nossos pais, infelizmente, eles são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento da nossa autoestima. E olha só, os nossos pais não fazem isso por maldade ou porque eles queriam que a gente não fosse pessoas com boa autoestima. Eles fazem isso porque eles fizeram o melhor que eles puderam e eles não tiveram muitas vezes preparo para fazer diferente, tá? Então, a nossa autoestima, ela é desenvolvida no momento em que a gente está aprendendo como o mundo funciona, ou seja, no período da nossa infância. E se a gente cresceu num ambiente onde a gente foi bombardeado por críticas, por avaliações negativas, então, por exemplo, mas Karina, você não faz nada direito, mas também você não termina nada que você começa. Mas também tudo que você faz errado. Ou seja, a gente cresceu num ambiente onde a gente foi criticado o tempo inteiro, a gente escutou coisas negativas a nosso favor o tempo todo. Como que você ia aprender a criar uma outra visão de você mesmo? Seria bem difícil. Ou seja, naquele momento, o padrão dos seus pensamentos negativos foi estabelecido. E, consequentemente, a sua baixa autoestima também. Porque, assim como eu falei agora há pouco, não tem como você pensar coisas negativas sobre você o tempo todo, se olhar no espelho e se amar muito. Impossível. Então, beleza. Como é que eu mudo isso? Já sei que a minha autoestima é um lixo, já sei que eu me coloco em situações que eu não gostaria, eu tô usando como a pontinha do iceberg querer me olhar no espelho e me achar linda, porque isso não resolve os meus problemas, porque se eu só me achar linda e não desenvolver a minha autoestima, eu vou continuar me colocando em situações que não são benéficas. Como é que eu resolvo esse bololô todo? Bom, primeiro, para você fortalecer a sua autoestima, você precisa melhorar a qualidade dos seus pensamentos a respeito de você mesmo. E como é que você faz isso?
reprogramando a sua mente para isso. Entenda uma coisa, o mundo é só um espelho de como você se enxerga. Mesmo que você pense, mas eu não sou o padrão de beleza que é aceito na sociedade hoje em dia. Se a sua autoestima for extremamente alta, se você se tratar com muito valor, com muito respeito, eu te garanto aqui, eu te prometo, todo mundo que está à sua volta vai te tratar da mesma forma. O mundo é só um espelho de como você se enxerga. Lembra daquela frase que a gente falou agora no começo? Nossa, mas eu já vi mulheres tão lindas, tão bonitas, você não precisa disso. Ou seja, desassocia essa questão da sua aparência com a sua autoestima. Investe primeiro em você e esquece esse negócio de que eu não tenho um padrão de beleza que a sociedade aceita. A beleza que você está buscando é a autoestima que você não tem. Ou seja, quanto mais você se amar, mais bonita você vai ser. Não é nem se sentir, mais atraente você vai ser. Porque as pessoas com toda certeza vão voltar os olhares delas para você, porque a sua energia está dentro de você. Você já não está mais disseminando aquela energia que poderia estar ali dentro de você, fazendo com que você se sentisse bonita, com que você se sentisse bem, com que você se sentisse valorizada por você mesma, sempre por você mesmo primeiro. Então, quando você muda o seu padrão de pensamentos e você passa a pensar mais coisas positivas do que negativas ao seu respeito, consequentemente você começa a se amar mais. E quando você se ama mais, quando você cria um valor maior para você, você começa a perceber que você não precisa mais aceitar qualquer coisa só para ter migalhas ou para que você tenha um mínimo de atenção de alguém. Você começa a perceber que você merece muito, porque se você se dá muito, se você faz muito por você, você não vai aceitar que os outros façam menos, né? Ou seja, você só aceita pouco quando você se dá pouco. Então, quando você começa a ter esse padrão de pensamento que te dá um valor grande, extremo, você começa a exigir isso do mundo também. E olha só que loucura isso acontece. Isso acontece. O que você emana é o que volta para você. Ou seja, vamos melhorar o padrão de pensamento? Vamos melhorar a nossa autoestima consequentemente. E como é que eu melhoro o padrão do meu pensamento se eu penso coisas negativas a meu respeito o dia inteiro? Reprogramando a sua mente. Você escutou por muitas repetições críticas para você no passado. E agora como é que você muda isso? Repetidamente você vai falar coisas positivas a seu respeito. Brincadeirinhas pejorativas sobre você mesma dão na mesma. A sua mente não sabe o que é brincadeira, o que não é. Então, se você costuma fazer muitas brincadeirinhas com você, mas eu também sou gorda, mas eu não valho nada, mas eu não presto. A sua mente não sabe o que é uma brincadeira, o que não é. Ela tá captando tudo aquilo e tá montando naquele seu packzinho de baixa autoestima. Ou seja, repetição de frases criam crenças, as crenças criam a maneira como você se enxerga, a maneira como você se enxerga cria a sua realidade. Ou seja, para você criar a sua realidade com uma autoestima alta e, consequentemente, você se olhar no espelho e se sentir bonita, você precisa primeiro começar a pensar coisas positivas a seu respeito.